Pessoal, boa noite. Não, boa noite nada, né? Boa tarde. Daqui a pouquinho, dentro de 2 minutinhos, a gente inicia a nossa aula, tá bom? Hoje vou trabalhar com a projeção. Não estou na plataforma do YouTube, que lá não posso entrar assim diretamente. Então eu vou trabalhar com vocês aqui no nosso amigo PowerPoint na parede. Daqui a pouquinho a gente começa com a nossa aula, tá certo? 2 minutinhos e a gente começa. Aqui eu apareço, aqui eu não apareço, aqui eu apareço, aqui eu não apareço. Vamos lá então. Bom, chega de palhaçada, vamos lá. Gente, boa tarde a todos vocês. Especiais, nozes. Vamos que vamos, né? Bom, então mais uma semana e a gente vai trabalhar hoje com a matéria que eu já havia anunciado, né, na nossa última aula, que é a matéria concordância nominal, né? O que é interessante que falar da palavra da palavra concordância ou do estudo da concordância, a gente vai retomar algumas matérias que a gente já viu, né? Então a gente vai observar que é importante estudar a concordância nominal justamente nesse ponto, porque eu já falei de substantivo, já falei de adjetivo e já falei de advérbio. Mas como assim advérbio na concordância? Vocês vão ver isso em alguns casos aqui. Algumas observações, alguns slides a letra está um pouco menor, então pode forçar aí, qualquer coisa manda a conta do oftalmologista para o papiro, porque a gente vai trabalhar aí com a projeção hoje, tá? Uma outra coisa é que esse slide vai estar disponível para vocês tão logo essa aula termine, tá? Estou só fazendo uma compilação ali e eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam ver e rever. Isso aqui tem que ver e rever várias vezes, porque não é uma matéria que você assimila de primeira, ela tem uma série de particularidades. Aqui eu coloquei, claro, as mais importantes para caber aí dentro desse tempo de 50 minutos aproximadamente, 50 a 55 minutos. Então a gente tem essa opção, né, de trabalhar com depois você podendo ver esse vídeo e essa aula novamente com as explicações, beleza? Bom, para variar eu quero parabenizar, né? O pessoal tem mandado dúvidas para a gente, é sinal que o pessoal está estudando, tá? Depois eu vou mandar mais exercícios, inclusive de concordância, colocar bastante exercício, porque a matéria tem que funcionar, né? Então depois a gente continuar aí na próxima semana já entrando no estudo do pronome, beleza? Então hoje a gente vai falar de concordância nominal. Primeiro, vamos pensar o que a palavra concordância tem de radical. O radical da palavra concordância é cord, né? E cord quer dizer, vem da expressão latina cor, né? Que quer dizer coração. Bom, então vamos lá, coração. Então, do lado da palavra cord, coração, vem o prefixo com, que depois ele foi traduzido pela preposição com, que a gente traduz em português. Hoje eu não vou escrever na minha parede, né? Obviamente. Mas a gente traduz lá na língua portuguesa como junto. Então, concordância, ânsia aqui da ideia do movimento, né? Concordar com o coração. Ação de concordar com o coração. Não. A ação de agir com o coração, porque concordar já quer dizer com o coração, tá? Então, romantizando o conceito de concordância, concordância é agir com o coração. Só que não, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que vai agradar o coração, mas gramaticalmente estará errado. Então toma cuidado, porque nem tudo aquilo que você vai ouvir, que é gostoso de ouvir, vai estar correto
de acordo com a gramática. Muita atenção, tá bom, pessoas? Então vamos lá. Primeira coisa já está no slide um pouquinho menor, né? Mas vai acompanhando, vai fixando que vai ficar bom aí, tá? É a chamada aplicação da regra geral, né? Se você for trabalhar a aplicação da regra geral, o que a gente vai ter? Na regra geral, sempre vai ser a aplicação de quê? Todas as classes de palavras variáveis, elas concordam entre si. Lá no estudo do adjetivo, você deve ter se lembrado de uma coisa que eu falei, que existem classes de palavras que têm características adjetivas. E eu falei que essas classes de palavras têm características adjetivas justamente porque elas concordam entre si, né? De uma certa forma, obedecendo um item e mais talvez um nuclear ali da estrutura, que é o substantivo, né? E é justamente isso que a gente vai ver nesse primeiro conceito, né? Na regra geral, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, obviamente, devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, gente, artigo, pronome e numeral, o que você fizer com o substantivo, eles vão acompanhar. Isso quando eu estou falando de concordância nominal. Porque a concordância verbal é quando a gente vai trabalhar o sujeito e o verbo, né? O verbo concordando com o sujeito. Automaticamente todo sujeito é um substantivo. Então, parte da concordância nominal, ela usa alguns elementos, né, da concordância verbal e vice-versa. Por quê? Ambas precisam do substantivo. Então a gente pode pensar que o substantivo no assunto concordância é a peça-chave, é o meu ponto mais importante. Beleza? Então vamos lá. A regra geral então é que o artigo, pronome, numeral e o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Lembra-se que não é aquela concordância tríplice que a gente escuta por aí, né? Concorda em gênero, número e grau. Não. Língua portuguesa a gente concorda em gênero e número. Beleza? Então veja aqui o exemplo, né? Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Olha aqui. Os, artigo, nossos, pronome, 2, numeral. Preferido é adjetivo, na verdade é o particípio do verbo preferir. Quebrado também é adjetivo, na verdade, particípio do verbo quebrar. Beleza? Então, por que o artigo definido aqui está no masculino plural? Porque ele está concordando com brinquedos, que é o substantivo dessa frase. Por que nossos está no masculino plural? Concordando com brinquedos. Por que 2 está no masculino plural? Concordando com brinquedos. Da mesma forma, preferidos e quebrados estão no masculino plural porque eles estão concordando com o substantivo que está no masculino plural, a palavra brinquedos. Até aí tudo bem? Então aqui eu tenho um exemplo da regra geral funcionando, né? Qualquer coisa diferente disso implica em um erro de concordância, tá? Então, muito cuidado, porque, por exemplo, lá na redação da SpaceX, um erro de concordância, ele é grave, 3 pontos, mas se eles quiserem, eles podem estender isso também para uma questão de colocação de palavras, né? Porque você colocou mal uma determinada palavra. Muita atenção com concordância, beleza? Agora, a gente vai começar a tratar aqui, eu sei que no primeiro momento ficou pequenininho, mas eu vou falar tudo que está escrito aqui no quadro e depois você vai olhar com calma no slide que eu vou mandar para você, tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar agora os chamados casos especiais de concordância, né? O que seriam esses casos especiais de concordância? É quando a regra geral ela amplia para alguns elementos, admitindo outras possibilidades. Então uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: a gente nunca vai deixar de poder usar a regra geral. Então, para redação, inclusive, eu recomendo isso a vocês, tá? Toda vez que você for trabalhar com a regra geral, você nunca vai errar, tá? A questão aqui, nos casos especiais, é que isso vai ser ampliado, tá? Vamos ver aqui o primeiro caso, ó. Um adjetivo quando ele vai se referir a 2 ou mais substantivos. Então, você vai ter 2 substantivos e um adjetivo só caracterizando os 2. Como é que isso vai acontecer?
né? Vamos lá. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Eu falo que o exemplo é sempre a melhor forma de explicar isso. Dá uma olhadinha na frase. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Creio aqui que ninguém está achando que só o secretário é espanhol. Então, o espanhol aqui é o adjetivo. Mas ele está dizendo que ele recebeu ministro e secretário espanhol. Tanto o ministro quanto o secretário são espanhóis. E quem me garante isso? Essa conjunção aditiva aqui, ó, o e. Beleza? Então, o ministro e o secretário são espanhóis. Mas aqui eu concordei apenas com o elemento mais próximo. Mas aqui eu tranquilamente poderia aplicar a regra geral. E como é que seria a regra geral? O governo recebeu ministro foi demais, né? Mas recebeu ministro e secretário espanhóis, tá? Então, o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Nesse caso, o que aconteceu? Eu apliquei a chamada regra geral, em que o adjetivo espanhóis caracterizou tanto o secretário quanto o ministro. Beleza? Então o que eu tenho aqui? Dois substantivos sendo caracterizados por um substantivo, por um adjetivo que veio depois, né? Chamado aí de adjetivo pós-posto. O que é um adjetivo pós-posto? É aquele que foi colocado depois do substantivo. Beleza? Então, se eu tiver dois substantivos e um adjetivo que vem depois, ele pode aplicar a regra geral, vai para o plural, ou pode concordar com o mais próximo. Beleza? Essa questão de concordar com o mais próximo é que quando se tem dois, né, quase sempre vai ser uma regra que você pode aplicar bem. Tá bom? Bom, segundo caso, quando o adjetivo vier pós-posto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Então você vai ter agora um substantivo no masculino, um substantivo no feminino e o adjetivo tendo que caracterizar os dois. Como é que isso é possível? Gente, parece que eu estou tratando vocês como retardados, né? Falando devagarzinho. Mas essa matéria, ela precisa de um pouco mais de calma. Por isso que eu preferi, inclusive, exibir aqui com toda a perda, né? Eu sei que alguns estão querendo me bater que o slide é pequenininho, mas em alguns momentos ele vai ficar maior. Mas é porque essa matéria precisa estar fixada. E aí quando você for estudar, você vai lembrar a minha voz aí falando para você. Bora lá? Então vamos lá. Então agora eu estou falando de substantivos com gêneros diferentes. Olha aqui. Ele apresentou argumento e razão justos. Então, por que aqui veio para o masculino plural? Porque aqui ele está concordando pelo fato de eu ter um masculino e um feminino. Aqui nós temos uma discussão bastante séria com relação a gênero, tá? Lembra, essa questão do gênero é sempre mais complicada hoje, né? As discussões são bastante frutuosas, às vezes chegam a ficar até meio quentes. Tem gente que não concorda com isso aqui de jeito nenhum, né? Sendo feminino, eu poderia concordar tanto com o masculino quanto com o feminino. Claro que a etimologia tem uma resposta. Podem não querer aceitar. Mas a questão é a seguinte, a língua portuguesa não tem o neutro. E a forma neutra, ela praticamente coincidiu com o masculino. Ah, professor, mas isso é machismo da sua parte. Galera, não vamos entrar nessa questão, não. Vamos pensar só na questão gramatical. Fecha com segala. Depois você abre essa discussão aí fora. Porque realmente não vou julgar o mérito da justiça disso. Mas para a prova, você tem que estudar de acordo com o que Segala fala. Então, ele diz isso, tá? Se você tiver um masculino e um feminino, a pluralização vai se dar no masculino plural, tá bom? Fecha com Segala, depois a gente discute isso mais a miúdo, tá? Então, nesse caso aqui foi aplicada a regra geral. Argumento e razão justos. Mas também você aqui pode adotar a ideia da concordância com o mais próximo. Então aqui ninguém vai ficar bravo comigo, né? Ó, ele apresentou argumento e razão justa.
Mas nesse caso, é só a razão que é justa? Não. E quem me garante isso? O i aditivo, né? Este i aqui dá a ideia de adição. Então, o i aditivo, ele faz com que eu estenda a justiça para a razão e para o argumento. Ainda que eu concorde, o adjetivo aqui está concordando com razão, feminino singular, porque é a mais próxima. Beleza? E se a frase fosse: ele apresentou razão e argumento justo? Só o argumento que é justo? Não. Nesse caso, o justo concordou com o argumento que é mais próximo. Quem me garante isso? Que a razão também é justa? O i aditivo. Tá? Então aqui, justos, eu apliquei a regra geral, concordei com mais de um. Depois eu tenho aqui justa, concordou com razão, que é o mais próximo. E justo concordou com o argumento, que é o mais próximo. Beleza? Vamos para uma terceira possibilidade. Agora o adjetivo virá anteposto. Não vou ficar resumindo a teoria na teoria pela teoria, não. Já vou no exemplo, depois em casa você lê lá a teoria que eu vou te mandar. Gente, o que é um adjetivo anteposto? Agora, nos dois casos que eu tinha mostrado para vocês, o adjetivo estava depois do substantivo. Agora, o adjetivo estará antes do substantivo, beleza? Então, vamos lá. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão, né? Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Nesse caso, o tamanho está concordando com o desrespeito, que é o mais próximo. Não quer dizer que a ingratidão também seja tamanha. O e garante que o que vale para desrespeito vale também para ingratidão. Já aqui embaixo, permaneceu fechada a porta e o portão. Veja bem, fechada concordou apenas com porta, porque ela é o feminino singular. Então, mas só a porta que estava fechada? Não, estavam fechadas a porta e o portão. Beleza? Então aqui é bom a gente pensar que a concordância se deu com o mais próximo. Agora aqui embaixo nós aplicamos a regra geral, ó. Permaneceram fechados a porta e o portão, tá? Permaneceram fechados a porta e o portão. Aqui eu apliquei a regra geral, sendo que eu tenho um feminino e um masculino, e aí eu fiz uma chamada concordância neutra, que em português coincide com o masculino. Beleza? Vamos para o próximo. Doidaço aqui, ó. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Admitem-se duas possibilidades. Vamos para o exemplo que é mais fácil de entender. Dá uma olhadinha. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Dá aqui no exemplo. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Veja que aqui eu trabalhei ensina a língua. O a está no feminino singular e antes da palavra francesa eu mantive também o feminino singular, o artigo. Então, porque eu coloquei dois artigos, esse artigo aqui vai ficar apenas no singular. Ensina a língua inglesa e a francesa. Singular, eu dobro o a. Agora, se a gente colocar o substantivo no plural, o adjetivo do segundo, o artigo antes do segundo adjetivo pode ser omitido. Olha o exemplo. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Aqui, por que eu coloquei o as no plural? Ao colocar o as no plural, eu não preciso colocar o artigo antes da segunda língua, que é a francesa. Então, ou você abre dois artigos, ensina a língua inglesa e a francesa, ou você coloca um artigo só, concordando com o substantivo no plural. E você não precisa colocar mais artigo nenhum, tá? Então, ou você escreve dois as, ou põe um só no plural. Resumindo o bagulho doido que nós temos aqui nesse trem chamado concordância. Beleza? Repito,
essa aula tem que ser vista, revista, analisada, reanalisada e fazendo muito exercício, porque essa matéria não é a das mais fáceis e até gente tem banca que brinca. Quer questão para tirar candidato? Concordância. Não caia nessa não, tá? Se você souber essa matéria, ela deixa de ser um problemão para você. Beleza? Vamos para o próximo. Casos particulares, que também são casos especiais, mas aqui porque nós vamos falar de algumas palavras em específico, né? Algumas palavras em específico. Nesses casos, a gente vai ver que as palavras são essas e nesse slide, a partir dele, pelo menos, nós vamos trazer muito do advérbio. Aqui dá para entender por que primeiro eu estudei substantivo, adjetivo e o advérbio, tá? Vai entender por quê? Porque aqui a gente vai retomar essas classes de palavras e aqui mais especificamente uma diferença entre adjetivo e advérbio, beleza? Então vamos lá. As palavras menos, alerta e pseudo são advérbios e vão ficar sempre invariáveis. Então vamos lá. Os soldados estavam alerta. Então alerta é o modo como os soldados estavam. Adjunto adverbial, no caso advérbio de modo, né? Há menos pessoas do que prevíamos. Interessante que a gente escuta por aí as pessoas falando menos. Uma hora até eu explico para vocês de onde é que essa pessoa tirou o menos. Ela meio que entende o menos como adjetivo. Ela só usa o menos quando tem uma palavra feminina plural do lado, tá? Menos coisas, né? Menos mulheres. É interessante isso, né? Então, meio que a pessoa provoca no menos um adjetivo. Mas na verdade, segundo a gramática, o menos é advérbio e ele não poderia ir para o feminino plural. Então essa forma, por mais que de vez em quando até o pessoal não gosta de ouvir, fala, nossa, se alguém falar menos perto de mim, eu corro. Dá para entender por que a pessoa fala menos, tá? Mas o correto, segundo o padrão da língua escrita, é que menos é advérbio e ele não iria para o feminino, beleza? Então, há menos pessoas do que prevíamos. O menos aqui está dando intensidade para o verbo haver, tá? Pessoal, cuidado com esse comentário que eu fiz aí com menos, tá? Eu não disse que está certo. O padrão falado, ele contempla essa forma como adjetivo. Disse que uma hora eu explico isso para vocês. Só que isso tem que ser na nossa salinha de aula lá, entre quatro paredes, que eu posso dar os exemplos mais picantes para a gente entender isso, senão as pessoas podem achar que eu estou dizendo que menos está correto. E segundo o padrão escrito, não está. Só existe menos. Beleza? As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes, tá? Tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Então, muita atenção agora, ó. É proibido entrada. Eu costumo até brincar, né? Ou placazinha ordinária. Quem põe uma placa dessa na porta tem que ser preso. Porque pensa bem, o cara faz uma porta para as pessoas entrarem. E aí ele fala lá que é proibido entrada. Oh meu Deus! Especifica o que não pode entrar. É animais? Proibida a entrada de animais. Fala isso. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Que tem gente que tentou melhorar também, só complicou, né? Eu vi uma placa um dia lá, proibida a entrada de pessoas estranhas. Doido! O que você chama de pessoa estranha? Eu me acho estranho, então não vou entrar lá não. E fora aquelas pessoas que às vezes têm um defeito ou outro que parece ser um pouco mais estranha mesmo, e aí tem que entender o que é a palavra, eu não estou falando nada de preconceito, não, eu tenho que entender o que a palavra estranha quer dizer, né? Tudo aquilo que sai de uma normalidade é um corpo estranho, né? Então, a pessoa vai poder entrar lá, porque às vezes tem um problema físico e ela é estranha por causa disso, ela está fora do padrão normal, né, da constituição do ser humano. Infelizmente tem gente que tem, né, e escolhe ser defeituoso ou não, né, ter alguma deficiência, ter algum problema, tá? Então, essas placas tem que tomar muito cuidado. Fala sobre o que você quer. Quem não pode entrar? Esse negócio de pessoas estranhas, é proibida a entrada, não vale, tá? Mas esquece essa discussão e vamos para a aula.
Por que aqui é proibido a entrada? Não especifiquei de quem é a entrada. Então a expressão é proibido tem que ficar fixa, tá bom? Cerveja é bom. Aqui eu estou trabalhando cerveja num termo mais genérico, né? Do tipo assim, o ato de, né, tomar ou beber cerveja é bom, né? Coragem é necessário. Também generalizei, né? Não falei que tipo de coragem que eu quero, mas a coragem de um modo geral. Se eu generalizar o termo, a expressão é proibido, é bom, é necessário, ela permanece invariável, tá? Então cuidado com isso. Mas é a única possibilidade de socorrer, galera? Não. Porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante, com ela devem concordar. E quais são os determinantes na língua portuguesa? Vamos lá? Artigo, numeral, pronome, né? Essas classes de palavras podem funcionar como determinantes. Isso vai fazer com que é proibido, é bom, é necessário, concorde. Vamos para os exemplos? Olha aqui, ó. É proibida a entrada. Olha, bastou um artigo aqui para que a gente concordasse a expressão é proibido, colocando-a no feminino, né? Então, é proibida a entrada. Então, bastou o artigo. Da mesma forma, o segundo caso. A cerveja é boa. Então agora há um caminho para uma determinação. Agora não é o ato de tomar cerveja mais. É a cerveja, né? Uma marca ou produto mais agora especificamente. Agora não é o ato, agora é o produto. Determinei. Então, a cerveja é boa, tá? A coragem é necessária. Também, ó, agora não é a atitude da coragem, agora eu estou falando não com ato de coragem, mas agora é a própria palavra, é a virtude, né? Qual é o contrário de coragem? É o medo. Se tem coragem, estude e vai passar na prova. E se tiver medo? Vai com medo mesmo, mas vai fazer, né? Isso é uma máxima que o pessoal usa quando vai saltar de paraquedas, né? Todos vocês saltarão de paraquedas. Ai, que doido, hein? É, meu amigo, uma das sensações mais loucas que você vai imaginar nessa vida. Mas o salto que nós vamos fazer, que vocês fizeram aí, que nós já fizemos, já vem com o paraquedas, você já pula com ele praticamente aberto. Então, te poupar, você não tem que fazer nada. É só ter coragem para saltar. E se não tiver coragem, vai com medo mesmo. Deus te abençoe. Você vai ver, passou. Chegou no chão. Bora então. A cerveja é boa. A coragem é necessária. Porque agora eu determinei a coragem com o artigo. E aí vai concordar. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo. Agora, de novo, temos palavras aqui que podem funcionar tanto como adjetivo, tanto como advérbio. Eu estou falando de palavras como bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Tá? Vamos ver no exemplo. Quando elas têm valor de adjetivo, elas vão concordar com o substantivo. Como é que eu sei que uma palavra dessa tem valor de adjetivo? Justamente pelo fato dela concordar. Vocês vão ver aqui nos exemplos, ó. Serviu-nos meia porção de arroz. Meia está dando a quantidade da porção, é um numeral. E é um numeral que você vai concordar. Meia está no feminino, porque porção está no feminino. Se fosse prato, seria meio prato, beleza? Conversamos bastantes vezes. Conversamos bastantes vezes. Tá certo, Israel? Tá certo, né? Bastantes aqui está no feminino plural, concordando com vezes no feminino plural, beleza? Os automóveis estão caros. Caros, masculino plural, concordando com automóveis, né? E se fosse as carroças estão baratas. Ó, tá doido, né? Olha aqui embaixo, as frutas estão baratas, né? Então aí um caso de concordância. Já é meio-dia e meia, ou seja, meio-dia e meia hora. Cuidado que esse meio-dia e meio circula muito, mas meio-dia e meio é um dia inteiro. Eu costumo até brincar,
Quando você não quer encontrar com alguém, marca com a pessoa, amanhã te encontra meio-dia e meio, aí você não aparece, né? Porque você vai lá, por exemplo, agora, quantas horas agora? Só 1h30. Meio-dia e meio, a partir de agora, é amanhã, 1h30 da tarde. Coisa feia, não faço não, né? Porque meio-dia e meia hora, meio-dia e meio é um dia inteiro. E aqui em Minas Gerais a gente ainda mata o O e o A, aí fica meio-dia e meio. Ferrou tudo. Então, cuidado com esse nível de comunicação, melhora essa terminação da palavra, porque isso pode ser determinante, tá? Quando tem valor de advérbio, elas ficam invariáveis, tá? Quando tem valor de advérbio, ficam invariáveis. Lembrando que advérbio é uma classe de palavra invariável. Ó, Maria está meio aborrecida. E esse meio aqui está acrescentando circunstância ao adjetivo aborrecida. E se eu falasse que a Maria está meia aborrecida, seria metade, né? Não sei como é que você calcula isso. Daqui para cá, do peito, do umbigo para cima ou do umbigo para baixo? Ô doido, não sei. Os alunos são bastante estudiosos. Bastante aqui acrescentando circunstância de intensidade ao adjetivo estudiosos. Beleza? Esses automóveis custam caro. Olha, o caro aqui acrescentando a circunstância ao preço, ao quanto custa aí o nosso amigo carro. Depois, os automóveis, né? As laranjas custam barato. Barato aqui, caracterizando, não, acrescentando circunstância, o preço, né? Da laranja. Estamos muito cansadas. Muito aqui, advérbio de intensidade, acrescentando circunstância ao adjetivo cansada. Gente, tá dando para entender? Acorda. Sei que depois do almoço tá aquela lomba, tem uma turma que nem almoçou ainda, tem a turma acordando 11 horas da manhã, ai que vergonha, faça não, sai da cama mais cedo, vai estudar um bocadinho, né? Aproveita. Mas eu sei também que tem uma turma que gosta de estudar à noite, né? Conheço aí até uma galera virando noite aí, tá dormindo até 2, 3 horas da manhã, estudando até 2, 3 horas da manhã e acordando um pouco mais tarde. Tá beleza. Só não deixa de estudar, hein, galera? Ó, nada mudou, hein? Nada mudou. Bora lá? Próximo. Palavras como anexo, obrigado, incluso, só um minutinho aqui. Anexo, incluso, é o melhor ponto esse mesmo. Né? Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso ou leso, kit. Concordam com o substantivo a que se referem, tá? Então, cuidado com essas expressões, ó. Seguem anexos os documentos da partilha de bem. Quem é que vai ser anexado? Eu falo mesmo, quando você quer, o macete aqui é esse. Quando você estiver trabalhando com a expressão anexo, pergunta lá quem é que está sendo anexado. Aí você vai concordar com quem está sendo, o que está sendo, perdão. A pergunta é, o que está sendo anexado? Concorda o anexo com essa palavra. Ó, os documentos estão sendo anexados, por isso que eles seguem anexos, que concordam com os documentos. A carta segue anexa. Por que aqui? Porque quem é que vai ser anexada? É a carta. Por isso que tem que concordar com a carta. Os documentos estão inclusos, né? Ela mesma redigiu a carta. E se fosse eu, Celso, falando? Eu mesmo, tá? Nós mesmos. E se fossem duas mulheres? Nós mesmas, tá? O mesmo concorda com quem está sendo mesmado. Depois eu tenho, eles estão sós. Sós aí quer dizer sozinhos, tá? Toda vez que você puder substituir o só por sozinho, ele é adjetivo, pode inclusive ir para o plural, tá? Estou kit com você, ou seja, kit aí é uma forma apocopada, né? Abreviada da palavra quitado, né? Então, kit. Eu estou quites com a justiça eleitoral, errado. Eu estou kit. Kits só se for mais de uma pessoa, tá? Muito obrigada, disse ela. Gente, prova da ESA aqui, ela jogou a turma no chão aí, foi ano passado esse negócio. Eles falaram assim, as direções disseram muito obrigadas. E a turma achou que estava errado, marcou como erro.
O que está escrito aqui? Obrigado, concorda com o substantivo a que se refere. E lá não foi a diretoria, não. Lá disse, as diretoras disseram muito obrigadas, que eram as diretoras. E a gente quase nunca pensa nisso, né? A gente fala o obrigado se é homem e fala obrigada se é mulher. Então, o obrigado concorda com quem está sendo ali agradecido. Cuidado, hein? A questão da Elza jogou muita gente no chão. Observação. O advérbio só equivale a somente, é advérbio, tá? Então, guarda uma coisa. Depois vai ter isso lá no bizu. Só, quando eu posso substituir por somente, é advérbio. Só ele voltou. Somente ele voltou. Advérbio. Ela mora só. Ela mora sozinha. Então, ali é adjetivo, tá? O que eles falam é o seguinte: o só antes do verbo, advérbio. O só depois do verbo, adjetivo. Essa localização determina a classe de palavras, sabia? Só ele voltou. Somente ele voltou, advérbio. Ele voltou só. Ele voltou sozinho, adjetivo. Fica a dica. Macetão do macetão. Bora lá? Continuando aqui. O mais possível. Como é que funciona aí nessa expressão? Gente, aqui nós chamamos isso de expressão correlata na língua portuguesa. O que é uma expressão correlata? Ela começa num determinado momento, tem um pouco de estrutura, de frase, elemento frasal, e essa expressão continua na mesma oração, no mesmo período, mas ela é dividida em duas partes. É o caso, por exemplo, de o mais possível. Dá uma olhadinha nas duas formas em que essa expressão foi usada. Vimos cenas as mais horríveis possíveis. Vimos cenas o mais horríveis possível. Qual está correto? As duas. Por quê? A de cima aplicou-se a regra geral. A de cima aplicou-se a regra geral. Então o que acontece aqui, ó? Nós temos cenas, que é a palavra feminino plural. O artigo foi para o feminino plural concordando com cenas. E possíveis e horríveis concordaram com cenas. Horríveis concordou com cenas, mas possíveis concordou com as. Cuidado, hein? O possível vai sempre concordar com o artigo. Por isso que aqui, ó, é as possíveis. E veja o que aconteceu aqui embaixo. Eu usei a estrutura correlata fixa. Vimos cenas o mais horríveis possível. Vimos cenas o mais horríveis possível. Beleza? Então, o e o possível concordaram. Ainda que todo o resto eu tenho que concordar com o substantivo, que aqui é cenas, tá? Horríveis, cenas. Beleza? Agora, o e possível, você pode trabalhar com a estrutura fixa. Ou você pode aplicar a regra geral. Vimos cenas as mais horríveis possíveis. O que seria um erro grave aqui? A gente misturar. Vimos cenas o mais horríveis possíveis. Olha, vimos cenas o mais horríveis possíveis. Ou vimos cenas as mais horríveis possível. Então eu não posso pegar um elemento daqui e jogar aqui para baixo, e nem daqui para cima. Então, vimos cenas o mais horríveis possível. Possível concordando com o, tá? E aqui embaixo, relembrando a questão do anexo que eu havia falado para vocês, ó. Seguem anexas aos relatórios as cartas. Quem vai ser anexado? As cartas vão ser anexadas aos relatórios, por isso que anexas concorda com cartas. Seguem anexos às cartas os relatórios. E agora? Os relatórios é que serão anexados às cartas, por isso que anexos foi para o masculino plural, concordando com relatórios. Tá? E segue em anexo às cartas. Em anexo é uma locução adverbial, não flexiona. Colocou a preposição em, não há flexão. Beleza? Então, muita atenção
para que a gente não coma a bola e de repente erre coisas que poderiam estar passando. Por isso que é bom você repassar esse slide várias vezes para que te ajude a fixar. Beleza? No caso do verbo ser, né, tomar um pouquinho de cuidado, porque ele pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Vou pegar uma aguinha aqui. O verbo ser, ele pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Só que você vai ver uma coisa. Essa regra vale se você trabalhar aqui com seres inanimados. Ó, o problema é as pesquisas de opinião pública. O concordou com o problema. Mas você pode dizer que o problema são as pesquisas de opinião pública. O são aqui concordou com as pesquisas. O concordou com o sujeito. O são concordou com o predicativo do sujeito. Problema nenhum. Dois seres inanimados. Agora presta atenção no item de baixo. A concordância se torna obrigatória com o termo que designa pessoa. Atenção, hein? Se tiver uma coisa e uma pessoa, o verbo ser vai concordar com a pessoa. Olha, a coisa mais importante da minha vida são meus amigos. E por que aqui ele colocou o são no plural? Concordou com meus amigos, porque eu tinha coisa e tinha pessoa. O verbo ser concordou com a pessoa. Muita atenção com isso, tá? O ser humano sempre passa à frente de qualquer ser, pelo que nós somos. Bonito demais. É muito, é pouco, é suficiente. Repito, é muito, é pouco, é suficiente. O verbo concorda sempre no singular. 100 quilos é muito. 10 dias é pouco. 100 toneladas é suficiente. Cuidado, porque as expressões é muito, é pouco, é suficiente são estruturas fixas. Beleza? Vamos agora para a hora boa. Bizu, papiro, bizu de inserção. Nossa, macetão do macedão, macetão. Vamos lá então. Primeira coisa, só para repetir algumas coisas que eu já falei aqui, né? Vamos lá. Só, equivalendo a sozinho, será adjetivo. Portanto, o só concorda, né? Só, eles viajaram sós. Eles viajaram, elas viajaram sós. Ele está só. Ela está só, sozinho. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio, fica invariável. Lembra? O somente antes do verbo, né? Só ele me ajudou. Somente ele. Beleza? Muita atenção. Quando a palavra bastante equivaler a muitos e muitas, e aqui é muito interessante porque a palavra bastante ela não flexiona em gênero, né? Então você substitui no lugar do bastante por muito, porque muito flexiona em gênero, né? Muito, muita, muitos, muitas. Então vamos lá. Comeu bastantes frutas. Por que tem que ser bastantes? Porque se você colocar o muito no lugar do bastante, você vai comer muitas frutas. Beleza? Muita atenção. Substitua muito por bastante ou bastante por muito, que vai facilitar você saber se é adjetivo ou advérbio, tá? A palavra meio, equivalendo a metade, é adjetivo. Atravessou meia rua, metade da rua. Tomou meia taça de vinho, metade. Beleza? E meio, equivalente a um pouco, é advérbio e não varia. Estou meio cansado, ou seja, estou um pouco cansado. Beleza? Fica a dica. Vamos agora para alguns exercícios. Vamos lá? Dá uma olhadinha nessa questão aí do especialista de 2017. Assinale a alternativa que não apresenta falha na concordância. Vou fazer a leitura, vou dar um tempinho para você responder para nós. Olha, não apresenta falha. Então até a letra D eu tenho 3 erradas e uma vai ser correta. Ainda que sobre menos coisas, para nós devemos ir. As peças não eram bastante para a montagem do veículo.
Os formulários estão conforme solicitado, anexo à mensagem. Neste contexto de provas em que vocês se encontram, está proibida a tentativa de cola. O que está certo dessas 4 alternativas? Clic, clic, clic. Vamos lá? Bora? Bora! Acertou quem marcou a letra D. Muito bem! E a resposta? Qual é o erro da letra A? Não usa muito aqui, ó. Ainda que sobre menos coisas, né? Então, aqui justifica, lembra que eu falei para vocês? Que menos vai ser usado muitas vezes quando tem palavra feminina. Aí o pessoal aí fora da língua falada faz essa concordância, tá? Mas não pode. O padrão escrito não aceita isso, tá? Então, menos coisas. As peças não eram bastante... Tá errado. As peças não eram bastantes. Lembra que eu falei da do bisural? Passa para muito e vê o que acontece. As peças não eram muitas, né, para a montagem do veículo. Tá? Os formulários estão conforme solicitado. Anexo? Não. Quem foi anexado? Os formulários. Então, os formulários, conforme solicitado, estão anexos à mensagem. E a letra D é a resposta, né? Neste contexto de provas em que vocês se encontram, está proibida a tentativa de cola. Por que aqui é proibida? Porque a tentativa vem especificada com a presença do artigo, tá? Então, o artigo especificou, junto com a expressão é proibido, é necessário, tá? É bom, vai concordar. Beleza? Vamos para um próximo exercício. Assinale a opção em que há uma transgressão às normas de concordância. E essa questão acabou juntando a concordância verbal e nominal, tá? Então, ele quer que você aponte o erro. Então, tem 5 alternativas corretas e uma está errada. Vamos ler para ver? Já passava do 12:30, quando muitas competições já tinham sido iniciadas. B. Valor de bens de candidatos à presidência da capital superam o declarado à Justiça Eleitoral. Eu falei igual William Bonner, só que não. Letra C. Segundo a defesa, é necessário existência de crime de responsabilidade. Letra D. Fizeram críticas meio exageradas ao desempenho da política externa. E a letra E. Após confrontos, uso de burkini, mistura de burca com biquíni, é proibido em 12 cidades francesas. É nozes. Qual está correta ou qual está errada? Ele pediu para achar aquela que houve uma transgressão. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Acertou quem marcou a letra B. Na verdade, é um erro de concordância verbal, tá? Olha, o valor, né? Valor de bens de candidatos à presidência da capital superam? Não. O valor, o núcleo é singular. Então, o valor supera o declarado à Justiça Eleitoral. Tá certo? Então, a letra A tá certinho, né? Já passava do 12:30, 12:30. Na letra C, segundo a defesa, é necessário existência, né? Porque não botou o artigo especificador, então você tem que dizer que é necessário existência. Senão seria, para ser necessária, deveria estar escrito, é necessária a existência. Beleza? Fizeram críticas meio exageradas ao desempenho da política externa. Meio exageradas, correto. Meio aqui é advérbio, intensificando aqui o adjetivo exagerados. Após confrontos, uso de burkini, mistura de burca com biquíni é proibido. Ó, uso é proibido. Agora, se fosse o uso, também seria proibido, mas estaria a possibilidade de concordar, tá? Como o uso não tem artigo, é proibido, fica fixo. Beleza? Quer mais uma? Dá tempo? Dá tempo. Só mais uma então, vamos lá.
É, mãe, SpaceX, é de você, 2014. Oi. Assinar a alternativa em que a palavra bastante, podendo ocorrer com bastantes, está empregada corretamente de acordo com a norma culta da língua. Então tem de 5, tem 4 erradas e apenas uma certa. Vamos lá. Olá, quem acertou? Os rapazes eram bastante fortes e carregavam a caixa. Há provas bastante para condenar o réu. Havia alunos bastantes para completar 2 salas. Temos tido bastante motivos para confiar no chefe. Todos os professores estavam bastante confiantes. Eu acho que só com a minha leitura você já sabe qual é a resposta, né? A resposta então é a letra C. A única correta é a letra C. Havia alunos bastantes, suficientes. Havia muitos alunos, essa é a ideia, né? Agora vamos ver o erro da bastantes fortes, não pode. Bastante aqui é advérbio, intensificando o adjetivo forte. Então tem que ser bastante forte. Há provas bastantes, tá? Suficientes. Aqui, bastante aqui é adjetivo, concordando com o substantivo prova. Beleza? Temos tido bastante motivo também. Bastante adjetivo, caracterizando o substantivo motivos. Então tinha que estar no plural. Bastantes motivos, tá bom? E todos os professores estavam bastante confiantes? Não. Bastante aqui é advérbio, acrescentando circunstância ao adjetivo confiante. Beleza, gente? Então deu para fazer uns exercíciozinhos básicos aí, né? E deu para a gente relembrar. Então vamos lá. Assunto concordância. Quais são os 3 pré-requisitos obrigatórios, né? Vamos lá? Quais são eles? Boa noção do substantivo, localizá-lo, adjetivo e do advérbio. O que eu tenho que lembrar? Que o substantivo é uma classe de palavra variável. Não é verdade? Agora eu vou falar de frente para você aqui. Então, o adjetivo é uma classe de palavra variável. Vai concordar com o substantivo em gênero e número. E o advérbio é uma classe de palavra invariável. Beleza? Dentro de alguns instantes eu vou disponibilizar esses slides para vocês verem, reverem e de repente mandar uns exercícios também. Desejo a vocês uma ótima tarde, um forte abraço. A gente volta a se falar, se Deus quiser, na próxima semana, tá? Beijo no coração. Qualquer dúvida, manda pra gente, que a gente vai estar respondendo aí tão logo seja possível. Até mais!